Fala galera ProEnem, David Gonçalves na área e vim conversar com vocês, é claro, sobre redação, não é isso? Não sei se você tá ligado, mas aconteceu há pouquíssimo tempo o festival Lollapalooza, movimentou vários artistas internacionais, aconteceu em São Paulo, muitos amigos meus inclusive foram, você deve ter visto aí alguns flashes e alguns vídeos na internet. Infelizmente, não é novidade que alguns festivais são marcados por notícias tristes, como essas que vocês vão observar agora. Essas notícias mostram pra gente que trabalhos análogos à escravidão, infelizmente, não estão extintos no Brasil. Pelo contrário, é comum que a gente observe várias notícias relativas a isso, não só em momentos pontuais, como nesse agora, desse festival, mas em muitos outros momentos e em muitas outras áreas do Brasil, não só em São Paulo. Para vocês terem uma noção, cerca de 523 pessoas foram retiradas dessas circunstâncias até o presente momento e nós estamos ainda em março, chegando aí próximo a abril. É pensando nisso que a gente vai conversar um pouquinho a respeito desse eixo temático. Sei que você pode estar pensando, David, mas já caiu algo parecido, não é? Realmente, você está certo. Em 2010, o Enem trabalhou a seguinte frase: o trabalho na construção da dignidade humana. Então, se você observar a proposta, for pesquisar lá no site do INEP, vai acompanhar que essa proposta já passeava um pouco por essa área do trabalho análogo à escravidão. E justamente para a gente não ficar concentrado só nessa área, vamos ampliar um pouco a discussão para os trabalhos degradantes na realidade brasileira. Vamos considerar então essa sentença para, a partir dela, a gente refletir sobre alguns pontos importantes, porque afinal de contas pode ser que apareça algo relativo a isso no Enem de 2023. Primeiro ponto que a gente não pode perder de vista é sobre a flexibilidade de algumas leis trabalhistas. Muitas vezes, o aparato jurídico acaba oferecendo um certo respaldo a esse patrão, como a gente costuma dizer, de modo que muitas vezes o funcionário ele fica em condição de vulnerabilidade, porque certas regras, certas leis, elas oferecem algumas lacunas, alguns vácuos de explicação que fazem com que essa mão de obra possa ser submetida não necessariamente a uma condição análoga à escravidão, mas a jornadas de trabalho, às vezes, que excedem um pouco do que deveria ser, ou ainda circunstâncias do dia a dia que não deveriam acontecer e se confundem um pouco com uma certa violência ou com uma certa insalubridade. Não podemos perder de vista que no ano passado, a Organização Mundial da Saúde declarou a síndrome de burnout como uma doença ocupacional, a estafa, a exaustão que alguns trabalhos podem desempenhar, né, acabar ocasionando aí em relação à saúde mental desse profissional. Então, pensar a respeito de como estão as leis trabalhistas, será que elas de fato protegem essa mão de obra? Será que elas de fato são feitas de tal maneira que o empregado ele se sinta seguro, ele se sinta amparado pela justiça, ou de alguma forma esse aparato jurídico acaba deixando essa pessoa em condição de vulnerabilidade? E já que eu estou falando de vulnerabilidade, vou inserir um segundo ponto. Há muitas áreas de vulnerabilidade no Brasil que são áreas usadas de má fé justamente por pessoas mal intencionadas. Então, áreas muito pobres, áreas distantes da opinião pública, áreas em que a polícia não consegue chegar com tanta facilidade, em que a opinião pública não consegue ver com tanta facilidade, são justamente áreas usadas por pessoas mal intencionadas que querem fazer com que no ambiente de trabalho aquela pessoa seja submetida a uma circunstância degradante. Você imagina, se na capital do Rio de Janeiro, que é de onde eu estou fazendo esse vídeo, acontecem situações degradantes de trabalho, você imagina em áreas mais pobres, áreas muitas vezes distantes das áreas metropolitanas, que ficam ali, né, sem o respaldo do Estado, sem o olhar atento do Estado. É justamente nessas áreas que a gente precisa pensar nessa população que
não conseguiu ainda se restabelecer pós-Covid-19. Esse é um ponto que a gente não pode perder de vista. Muita gente perdeu o emprego durante a Covid e ainda não recuperou e que vai se sujeitar a circunstâncias de violência, de estafa, de assédio, uma série de crimes possíveis, justamente porque sabem que, uma vez não estando ali naquele emprego, podem passar por dificuldades financeiras. E a gente sabe que estamos vivendo aí uma crise imobiliária com preços de aluguel que estão bem mais altos do que o comum. A gente está vendo o encarecimento de certos produtos da cesta básica no mercado. A gente está vendo o encarecimento do gás, a gente está vendo um aumento da situação, um aumento da população em situação de rua. Então tudo isso assusta uma população que prefere se sujeitar a essas circunstâncias, muitas vezes consciente de que isso é um crime, de que não é correto, do que estar sem emprego, né? Então uma condição de vulnerabilidade social e socioeconômica levará essas pessoas a essa circunstância. E assim como tem pessoas que conhecem os seus direitos, mas se sujeitam a certos crimes, há um terceiro motivo aí que a gente pode colocar. Há pessoas que sequer reconhecem os seus direitos. Então, como uma pessoa sairá de uma circunstância de vulnerabilidade se ela não está percebendo que está inserida nesse meio? Às vezes é preciso que a sociedade grite para ela no sentido de dizer: ei, olha, isso não pode acontecer, tá? Você não pode ficar além do seu horário de trabalho porque o seu chefe pediu. Você tem uma jornada de trabalho que precisa ser respeitada. Você não pode trabalhar em momentos em que isso não está acordado. Você tem um dia exato para receber o seu salário porque isso foi acordado, então você precisa receber o seu salário. Você não pode ter atrasos no salário de uma maneira constante. Se acordou o pagamento de vale-transporte, de outros benefícios, isso tem que acontecer, porque isso foi acordado no início do trabalho. Então são várias situações que o empregado vai normalizando e vai tolerando aquilo que seria intolerável. Por quê? Porque uma vez imerso e desconhecedor de seus direitos, é muito mais fácil ser ludibriado, né? Quando você não está consciente a respeito das violências a que você está submetido, é natural que esse patrão vá fazendo um bom uso das suas intenções nocivas e o empregado vai ali ficando, né, um pouco nesse jogo sem entender. É por isso que é importante, sim, que vá parar esse assunto na novela, que a gente discuta isso nos programas de entrevista, que as revistas tematizem isso, que a gente discuta isso nas redes sociais, que essa pauta esteja, de fato, ali efervescente nesses meios, para que pessoas possam ter aquele momento de insight, aquela luzinha que acende na cabeça e percebam: ei, peraí, eu tô sendo violentado, essa situação não deveria estar acontecendo, preciso buscar os meus direitos, preciso fazer alguma coisa a esse respeito. Do contrário, a pessoa continuará vivendo no obscurantismo de sua ignorância, não porque não teve interesse em buscar necessariamente, né? A pessoa não é mal intencionada por isso, mas muitas vezes porque ela é realmente inocente e está ali, né, como uma completa ingênua em relação ao que isso está acontecendo. Daí a necessidade, já que a gente comentou sobre leis, que a gente entenda a necessidade da gente punir os casos, né? O que a gente vê muitas vezes no Brasil é que empresas, elas são absolvidas com uma relativa tranquilidade, ou ainda não há o castigo, vou colocar entre aspas, porque não é um castigo, né? Quando a justiça responde a um crime, não se trata de um castigo, mas de uma resposta jurídica, melhor assim. Então essa resposta jurídica tem que ser à altura. Então a gente não pode absolver simplesmente, a gente não pode deixar esses casos passarem batidos, até porque que resposta a gente está dando para uma sociedade quando a gente não pune patrões que estão ali usando de má fé, que estão sujeitando seus empregados a condições degradantes, violentas, opressoras, humilhantes e que de alguma forma afetam a dignidade, afetam a estrutura mental, afetam muitas vezes, no pior dos casos, o físico dessa pessoa, que pode, é claro, desenvolver problemas de muitas ordens. Isso pode afetar o seu regime de sono, isso pode afetar o seu regime de fome, isso pode afetar o seu estímulo sexual, isso pode afetar, inclusive, como gatilho para crises de ansiedade, ataques de pânico e tantas outras coisas, já que hoje se fala tanto sobre saúde mental, tá? Vou ficando por aqui, mas a nossa conversa não acabou. Por quê? As nossas conversas a partir de agora farão uma ponte super interessante
com a sociologia. Cadu vai estar hoje aqui fazendo essa cereja do bolo para a gente também aspirar novos conhecimentos e trazer isso para a redação. Sabemos que a banca do Enem valoriza sempre uma interdisciplinaridade, por que não fazer essa junção entre dois mundos, entre a fome e a vontade de comer, um pouquinho de redação e um pouquinho de sociologia para fazer a mágica acontecer. Então vamos entender como os estudos sociológicos podem agregar ainda mais nas reflexões e trazer camadas ainda mais interessantes para você. Tudo bem? É com você, Cadu. Manda ver. E aí, David, tudo bem? Tranquilo? Fala, galera, eu sou o Cadu, professor de Sociologia e Filosofia, e estou aqui para a gente aprofundar esse debate que envolve a temática de trabalho análogo à escravidão e trabalho em condições degradantes. O David colocou um ponto, uma palavra-chave nesse processo, que é vulnerabilidade, a vulnerabilidade socioeconômica. Isso é decisivo. Dá para dizer que as condições de trabalho degradantes ou análogas à escravidão só são possíveis em função dessa vulnerabilidade socioeconômica. E aqui eu trago para vocês o nome de um pensador dos mais importantes da história da sociologia brasileira, que é o José de Souza Martins. Na sua obra, na sua vasta obra, o Martins vai trazer para a gente que essas condições de trabalho degradantes fazem parte da estrutura social brasileira. Qual é o recado que ele traz para a gente? A virada do século XIX para o século XX impôs, por exemplo, em escravizados, em escravos libertos, em descendentes de escravos, em povos recentemente favelizados, em trabalhadores do campo, uma condição já degradante, uma condição de vulnerabilidade, uma condição de pobreza, uma condição de não acesso à propriedade da terra, por exemplo, não acesso a direitos básicos como saúde, moradia, habitação. Toda essa condição que é histórica, que é uma construção histórica da sociedade brasileira da virada do século XIX para o século XX, resulta, hoje em dia, nessa condição de vulnerabilidade socioeconômica que se reflete, com certeza, nos trabalhos degradantes, no trabalho escravo e em outras condições complexas relativas ao mundo do trabalho. Então, gente, o recado que o José de Souza Martins traz para a gente é o seguinte, que essa condição não é, como o David falou, uma situação pontual específica. Dá para dizer que a vulnerabilidade socioeconômica e os seus reflexos no trabalho, elas são realmente de ordem estrutural. Então você vai perceber, você vai identificar trabalhos degradantes ou trabalho análogo à escravidão na indústria têxtil, na construção civil, na agricultura, na agropecuária. Você vai ver populações negras, você vai ver imigrantes como bolivianos, por exemplo, sujeitos a essas condições. De fato, dá esse caráter estrutural, dá uma perspectiva muito mais ampla de um evento isolado aqui ou de um evento isolado ali. Além do José de Souza Martins, nós temos um pesquisador brasileiro também muito importante, contemporâneo, que é o Ricardo Rezende. O Ricardo Rezende, ele se concentra a sua atividade, a sua pesquisa, de fato, no trabalho análogo à escravidão. Ele se concentra um pouco mais na questão do trabalho análogo à escravidão na Amazônia, no campo, no meio rural. E aí, esse pesquisador consegue identificar justamente que a fiscalização, ela é falha, sim, ok, dá para entender isso, só que só a fiscalização, só que somente a punição através das leis, através de multas, através da cassação de direitos das empresas, por exemplo, só isso não é o suficiente. Porque quando você está falando de um contexto estrutural de vulnerabilidade socioeconômica, você precisa atacar justamente os motivos que levam a essa vulnerabilidade socioeconômica. Então, associados às punições, à fiscalização, ao combate a essas práticas de trabalho degradantes, é necessário que exista todo um conjunto de políticas públicas que proporcionem maior segurança ao cidadão brasileiro em condição de vulnerabilidade. E quando nós falamos de políticas públicas, a gente fala de, por exemplo, de investimento em saúde, desde a creche garantida às crianças mais pobres até a formação universitária. É necessário política de saúde
de qualidade, que garanta a qualidade de vida à população brasileira. É necessário políticas que estimulem e desenvolvam e proporcionem emprego à população brasileira, emprego formal, emprego amparado, emprego com garantias. É necessário também políticas públicas que garantam e promovam segurança na previdência social, em relação ao saneamento básico, em relação ao transporte público. Então, a reflexão aqui, ao falar de vulnerabilidade socioeconômica, é fundamental que a gente tenha essa compreensão a mais ampla possível. A punição, a fiscalização é absolutamente fundamental e decisiva, mas associado a esse movimento, é fundamental que o Estado construa toda uma rede que garanta dignidade, que garanta direitos civis, políticos, sociais a essa população para que a roda pare de girar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Preparamos com muito cuidado, pensamos com muita delicadeza nas ideias que iriam aparecer. Ainda não acabou, vamos lançar mais conteúdo. Então, se você ainda não está inscrito no canal, corre, curte, compartilha, manda para aquele seu amigo e mais, pode até deixar aí uma sugestão de possíveis temas para o futuro. A gente vai bisbilhotar, captar ali as melhores sugestões. Quem sabe sua sugestão não é o próximo vídeo da vez, beleza? Um beijo e espero que tenha sido bom para você também, né, Cadu? Como é que foi? Foi ótimo, David. É sempre bom, sempre importante juntar conhecimentos da sociologia e da filosofia para contribuir com a sua redação. Muito obrigado, gente. Valeu! Beijo, pessoal. Até a próxima.